Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada. Edição para este fim de semana, onde vamos falar sobre os riscos da internet. Vamos perceber o que os jovens procuram na internet, se os pais sabem o que eles veem e o que eles procuram. Acima de tudo, dar dicas de como usar a própria internet. Mas para também percebermos o que se faz na internet, temos 3 convidadas que esta tarde estarão connosco para avaliar e perceber que riscos há na utilização da internet. Ouvimos também alguns jovens à porta de uma escola da Póvoa de Varzim, da Escola Essa de Queiroz, que mais à frente vão dizer o que procuram na internet. Passo a apresentar as minhas convidadas para esta tarde. São 3 convidadas que nos vão falar um pouco sobre os riscos da internet, e começo por apresentar a psicóloga Conceição Prisco, a pedopsiquiatra Patrícia Macho e a professora Olinda Ribeiro. São as 3 convidadas do programa Praça Almada desta semana, que pode ouvir sempre ao sábado e domingo ao meio-dia, com repetição às 7 da tarde, e a partir da próxima semana na Onda Viva TV. Basta aceder ao canal MEO, carregar no botão verde do comando e depois marcar 15 15 30, ou então em radioondaviva.pt, na secção do Praça do Almada. Estão lá estes e outros vídeos que o convido a desfrutar. Mas vamos conhecer os riscos da internet, e falo mesmo, começo pela psicóloga Conceição Prisco. Há riscos na internet? Quais são? Há sempre riscos, como em tudo, não é? E depende sobretudo da utilização que nós fazemos da internet, e sobretudo ter em conta algumas práticas de segurança. Obviamente que na internet não há só riscos, há também muitas vantagens. A utilização pode ser variada, pode ser a nível do lazer, pode ser a nível de uma pesquisa de informação e também a nível da interação e comunicação com os outros. Os riscos são sobretudo, digamos, se quisermos estipular 5, há quem chame os 5 Cs, que têm a ver sobretudo também com a exposição a conteúdos inapropriados, como a nível de pornografia, violência, ódio, racismo, como a questão do comércio e dos meios de publicidade e da obtenção de alguns dados pessoais que não deveriam ser possíveis a esse nível, que tem a ver também, por exemplo, com as questões dos direitos de autor e cópias que não deveriam, por exemplo, ser feitas, e também tem muito a ver, por exemplo, com a questão da difamação, do contacto com pessoas impróprias que tendem a aproximar-se dos jovens com outros fins, e também podemos falar aqui um bocadinho também das questões, por exemplo, do ciberbullying, por exemplo. Portanto, mas tem muito a ver, sobretudo, com as questões de segurança e de privacidade, e de saber do que se pode partilhar ou não, e dos cuidados que se deve ter, e para isso os jovens devem estar informados, e os pais também deverão estar informados, com certeza. Sente que há essa preocupação dos pais saberem, por exemplo, que perigos é que a internet tem, e os jovens estão informados para alguns dos perigos? Eu acho que nem sempre há muito essa consciência. Às vezes os pais perguntam, quando os filhos saem, onde estiveste, com quem estiveste, o que fizeste, e esquecem-se de fazer as mesmas perguntas relativamente à internet. Podemos fazer as mesmas perguntas, não é? Onde estiveste, em que chats, por exemplo, com quem estiveste e o que fizeste. E, portanto, não há muito essa preocupação. Essa preocupação, obviamente, que tem que ser feita, por exemplo, quando ainda são crianças muito jovens, deve ser uma supervisão muito mais cuidada, e, obviamente, que à medida que os jovens vão avançando na sua idade, a supervisão deve ser mais no sentido de ajudar os jovens a protegerem-se a si próprios, e não tanto aquela supervisão, porque eles acedem à internet em qualquer sítio, de vários meios, e acima de tudo eles têm que reconhecer os riscos e saber lidar com eles, e saber como se proteger. Muito bem, Patrícia Macho, qual é a sua visão também sobre os riscos que a internet pode trazer? Boa tarde. Relativamente aos riscos, temos que pensar numa questão. Eu trouxe para aqui um relatório de YouKids Online, Perspectivas Nacionais, onde nos dá os dados de 2012. E este é um estudo que foi realizado na Europa toda, tendo em conta os riscos e os benefícios da internet. O que este estudo nos diz é que 65% das crianças portuguesas têm computadores em casa. Isto foi derivado
das políticas nacionais desde 2008 e com a introdução de Magalhães nas casas das pessoas. E, entretanto, o que se verificou é que as crianças portuguesas começaram a ter acesso à internet logo desde muito cedo. A partir dos 10 anos de idade já tinham acesso à internet. Muitos deles têm em casa, 97% das crianças acedem à internet através de casa, e dos quais 67% fazem no seu quarto. Estamos a falar de crianças entre o universo dos 9 aos 16 anos. Quando as crianças não estavam em casa, o que eles verificaram é que 72% viam na escola, tinham acesso à internet na escola, ou em bibliotecas públicas. Eles pensam que seriam aquelas famílias que não teriam tantas possibilidades de ter internet em casa, então os jovens iriam procurá-las noutros locais. Portanto, não está em casa, está em todo local, e há algo apetecível, porque, entretanto, nós podemos ter acesso a muitos conteúdos. Há quem lhe chame uma caixa básica ou a caixa de Deus, porque num clique nós conseguimos aceder ao mundo inteiro. E eu partilho da preocupação que realmente que nós vemos isso, é que os jovens, quando saem de casa, os pais estavam virtualmente preocupados, menos na nossa geração, e agora os filhos estão em casa ao lado dos pais, mas podem estar longe, muito longe. E como é que estamos todos tão próximos e, no fundo, tão longe uns dos outros? E essa é uma questão que me preocupa. E esse fator de facilidade de ir ao outro lado do mundo, ou de estar nas nuvens ou no outro lado, limita a que, por exemplo, o próprio conceito de família perca muito a comunicação? Muito. E depois do estudo que eu fiz, eu vi que até a própria família era ver pais e filhos a jogarem, não é? Muitas vezes havia um exemplo de uma família americana que o pai e filhos jogavam, quando chegavam a casa, em vez de estarem a jantar todos e a falar do que é que tinham feito durante o dia-a-dia, o pai e o filho estavam com os telemóveis a jogarem online, e a mãe dizia que ele tinha uma amante em casa que era a internet. Portanto, e ao longo dos anos isto foi evoluindo, e depois para a senhora foi extremamente complicado, não é, conseguir depois afastar o filho e o marido da internet, porque nunca ninguém achou que isto seria uma coisa tão complicada quanto isso, e a dependência dos jogos online, que depois advém também de um dos perigos da internet, que também é o acesso a esses conteúdos de jogos. Muito bem. Professora Olinda Ribeiro, a sua visão também nos riscos da internet? Aspectos positivos e negativos, como já foram aqui frisados. Os aspectos negativos, até mesmo pela própria manifestação dos jovens, eles não manifestam essa preocupação, porque dá a impressão que estão seguros daquilo que procuram e daquilo que querem ver e procurar, mas de facto há problemas, porque na minha opinião parece-me que o problema começa exatamente na fase da adolescência, porque o pai ou porque a mãe pensa que ele ainda não sabe procurar, ainda não sabe muito bem o que quer, e automaticamente vai e deixa-se à vontade, porque até está entretido, e deixa-se ficar o adolescente. E quando a gente se apercebe, isto depois fazendo eco agora do que nos chega, muitas das vezes a criança chega e conta: eu vi e eu fiz, ou melhor, eu fiz porque vi na internet. Portanto, essa é a parte negativa, que muitas das vezes os pais não se apercebem, e mesmo chamados à atenção, quando se chama o pai à atenção, cuidado com aquilo que ele está a ver, desvaloriza-se, porque parece que a criança ainda não está preparada para procurar, mas nós sabemos que a criança nasce com o comando na mão, parece que já nasce sentado em cima do computador e com acesso a todas estas informações. Ora, pois está claro que, se calhar, digo eu, a grande preocupação terá que ser começar por despertar nos pais esta forma de educar para. Muito bem. Vamos agora ouvir alguns dos alunos que frente a uma escola, a essa de Queiroz, como disse há pouco, que dizem o que procuram na própria internet. Vamos perceber que muitos deles estão na internet para jogar, para ver sites, para saber notícias, para comunicarem. Portanto, vários dos assuntos que estão sempre à mão com a internet. Para que fins usas geralmente a internet? Para o Facebook, YouTube, música, é isso. É isso que vês? Sim. Os teus pais sabem controlá-lo de alguma maneira? Não? Não. Eles confiam, não vou nada a ver coisas que... É só mesmo Facebook e só. O que é que tu vês essencialmente na internet? Vídeos no YouTube, sites de entretenimento como 9gag, desse tipo de coisas. E mais?
É à base de música, também muitos videojogos e também notícias. Estou muito a par das notícias através da internet. Claro, e os teus pais sabem de tudo aquilo que tu vês no Facebook? Sim, eles sabem tudo aquilo que eu publico e que vejo, até porque eles também têm no Facebook. O que é que vês na internet, sobretudo? O que é que vejo? Costumo estar no YouTube, vou ver vídeos, música, estou no Facebook, vou de vez em quando aos jornais tipo A Bola e nada mais, só para realizar trabalhos também. Quais são as vantagens da internet? Eu acho que servem para encontrarmos as coisas mais facilmente. Se eu quiser procurar qualquer coisa para fazer um trabalho, em vez de ir para a biblioteca, procurar nos livros, posso demorar mais tempo, vou à biblioteca, vou à internet, escrevo o nome e encontro muita informação mais rapidamente. E os teus pais controlam aquilo que vês na internet ou não? Acho que não. Eles fazem quase a mesma coisa que eu, por isso sabem que é tudo controlado, não é mesmo? As desvantagens? Eu para já não encontrei nenhum, para mim ainda não tive nenhuma desvantagem, mas conheço muita gente que através da internet que pode, como exemplo, Facebook, pode muita gente entrar nas contas deles, pode conhecer pessoas que depois provocam cá fora, pode criar uns conflitos, mas acho que agora isso está a diminuir um bocadinho. Pode ser vantajoso na medida em que podemos comunicar com pessoas que não estão cá ou para trabalhos, mas também sabemos que é um meio muito perigoso. Existem pessoas que não têm tão boas intenções quanto isso. Com que fins ou para que fins usas sobretudo a internet? Sobretudo para redes sociais, Facebook, principalmente. Também para me informar acerca de assuntos relativos com a escola e assuntos de desporto, principalmente. Sites desportivos. Sim, gostas de desporto? Eu gosto, pratico. Por exemplo, jogos online, jogas ou não? Não, prefiro aqueles jogos que nós fazemos download e depois de os termos instalado usamos, por isso não é necessário a internet, só mesmo para fazer o download. Tu usas a internet essencialmente com que fins? Normalmente a fazer pesquisas e principalmente para jogar videojogos. Videojogos? Exato. Ficas muitas horas colado em frente ao computador? Bastante. Quantas em média por dia, tens ideia? 5. 5 horas? Sim. E o que é que os teus pais dizem? Não tenho a dizer nada. Os teus pais controlam de alguma maneira a informação que tu procuras na internet? Na internet encontra-se tudo, não é? Inclusive jogos, póquer online. Jogas? És jogador? Póquer, sim. És jogador de póquer? E conheces, tens mais colegas que sejam também? Sim. Existem bastantes aqui na Póvoa? Sim, existem. Eu comecei a jogar há consideravelmente pouco tempo. E existe muita gente que tem vindo descobrir mais pessoas são. Podemos fazer pesquisas e saber muitas coisas, podemos comunicar com outras pessoas, conhecer pessoas novas e assim. Mas as vantagens também é que podemos falar com pessoas que não conhecemos lá nenhum e pode se tornar perigoso. E por vezes podemos ficar viciados na internet e isso não seria bom para a nossa saúde. Mas estavas a dizer que tens cuidado? Tenho. Como por exemplo? Tenho cuidado com as pessoas com quem falo, tenho cuidado com as horas que eu estou na internet e assim. Quantas horas passas em frente ao computador? Em média, tens ideia? Depende, se estiver de férias passo muitas horas, mas 5 por dia ou mais. Depois de ouvirmos estes jovens, vamos voltar à mesa de debate com as 3 convidadas. Agora começo com Patrícia Macho. A questão que lhe coloco é, relativamente a esta facilidade de procura e de busca, pode ser bom porque num quarto, em casa, os alunos, quando estudantes, podem preparar o trabalho e podem ter acesso a muitas fontes, mas o tal isolamento dos pais e os pais, por julgarem que ele está dentro de portas, acabam por estar mais isolados, mais distantes e pode ser prejudicial. Já há pouco se referiu a isso. Acha que os pais têm preparação para este tipo de controle? Não, acho que hoje em dia a maioria dos pais não tem. O que mostra também este estudo é que os filhos acham que controlam muito mais a internet, estas novas tecnologias, com os pais. Uma coisa é certa, nunca houve tanto um rápido crescer de tecnologias como agora, não é? Antigamente havia a rádio, demorou tempo até depois vir a televisão e de um momento para o outro chegou a internet, computadores, iPads, iPhones,
tudo e tudo com muitas facilmente acesso à internet. Portanto, os pais ainda não tiveram tempo para se adaptar a estas novas tecnologias e, portanto, em muitos casos são os filhos que sabem mais e que vão ajudar muitas vezes os pais a procurar quando eles querem procurar algumas coisas de interesse na internet. Depende, obviamente, também do trabalho de cada um e da formação de cada pai, do interesse como tal. Mas eu acho que os pais ainda não se aperceberam dessas coisas negativas porque também não investiram em também eles próprios navegar, porque se eles começarem a navegar, se calhar eles próprios também vão, sem querer, encontrar muitos conteúdos que às vezes surgem, porque os jovens muitas vezes não vão atrás desses conteúdos e quando eles surgem é complicado para eles lidar com isso. Quando diz esses conteúdos, por exemplo, falou há pouco da pornografia, por exemplo, a questão da pornografia, muitas vezes os jovens põem palavras e sem querer podem parar a sites pornográficos e depois de visionar podem ter receio de dizer aos pais que viram aquelas imagens com medo de ser punidos, mas depois vão interiorizar aquela imagem da pornografia e isso vai alterar muitas vezes a noção da sexualidade que se vai formando ao longo dos jovens, criando falsos conceitos e que depois mais tarde vai trazer problemas para os jovens. Portanto, tem que haver também uma vontade dentro de portas de falar de todos os temas, obviamente, e um deles terá que ser a internet. Esses temas que os jovens buscam na internet, nesse estudo tem alguma ideia de o que é que os jovens valorizam mais na internet? O que diz aqui é que eles utilizam a internet 89% para trabalho escolar, mas 83% também é para jogos. Eles trocam mensagens instantâneas, mensagens correios, vídeos, por exemplo, 70% para trocar vídeos, 70%, trocar mensagens 69% e mensagens de correio 66%. Só 32% é que veem jornais ou notícias. E não havia muitas diferenças entre rapazes e raparigas enquanto adolescentes. Quando eram mais novos é mais os rapazes que procuram outro tipo de interesses. E, doutora, e como médica, o tempo médio de um jovem fixado no ecrã a consultar a internet, há estudos de qual é o tempo médio ideal e a seguinte pergunta é quando estão demasiado tempo, e o que é esse demasiado tempo, que efeitos negativos ou nocivos poderá trazer? Depois já vamos também perceber com os psicólogos. Não existe nenhum estudo que diz quanto tempo é, porque isso é muito relativo, depende realmente de cada jovem, porque um jovem pode estar-se a meia hora e ser muito mau para o seu bem-estar, como pode estar 8 horas e não ter consequências nenhumas, depende muito. O problema da internet é ser contínuo, porque se for só uma vez um jogo 8 horas e nunca mais jogar, se isso não interferir no seu dia-a-dia, isso não vai ter consequências negativas. É como jogar até estimula, não é? Até estimula. Pode ser também, às vezes os jovens ficam a jogar à bola uma tarde toda e não é por isso que vai interferir no seu dia-a-dia. O problema da dependência da internet é quando a pessoa já não consegue controlar, já está de tal forma dependente, só pensa nisso, isola-se dos pares, começa a haver quebra do rendimento escolar, acaba por ver outros sintomas. Portanto, apesar de haver essa procura, eu procurei muito nos livros se haveria algum estudo acerca de quanto tempo, eles são todos unânimes desse sentido, não há tempo. Portanto, cada pai é que deve avaliar consoante o horário, porque depois também temos que pensar que obviamente eles estão a fazer trabalhos também de pesquisa e que têm que fazer. O que muitos aconselhavam era colocar os computadores na sala, onde os pais normalmente passam, de maneira a estarem a vigiar de longe, não com aquele ar inquisidor de que o que é que estás aí a fazer, mas obviamente... E quando o pai passa, ele muda de site. Também pode ser assim. Mas entretanto, o que eles achavam é que quando eles quisessem ter alguma privacidade, poderiam ir para o quarto, não é? Porque quando temos que falar nos adolescentes e há necessidade, mas se os pais achassem que pudesse estar a haver uma certa dependência, eles podiam estar na sala enquanto os pais iam passando, não é? Mas há outras formas de pôr filtros nos computadores e evitar que os miúdos tenham acesso a conteúdos, mas acho que não é essa forma de proibir, porque hoje em dia todos os miúdos têm um telemóvel com acesso à internet e é facilmente manter. Portanto, eu acho mais fácil ir pela positiva, que é prevenir. E uma coisa também muito importante quando estamos a falar de pais é falar ambos os pais, não é um pai falar que sim e outro que não, portanto eles ambos têm que estar de acordo. E quando os pais se envolvem também com os filhos e por exemplo na história do Facebook, eu conheço filhos que não deixam os pais ser amigos e há pais que tentam que os filhos sejam amigos, tentam ser amigos dos filhos e também eles também não deixam, e o contrário. Acha que essa familiaridade um pouco imprópria, se um não quer que o outro seja amigo, há ali qualquer coisa no meio, acha que isso afeta ou é residual? Acho que é residual, não é? Claro que os jovens querem guardar no segredo e acho que eu não partilho muito aquela
que o pai e filhos devem ser amigos, não é? Senão estão no mesmo patamar a nível de hierarquias, portanto pais têm que estar numa hierarquia superior relativamente aos filhos. Obviamente o que eu acho que devem falar é relativamente aos perigos do Facebook e avisar que há pessoas que podem fazer passar por jovens sem ser. Por exemplo, neste estudo mostravam que 16% dos jovens portugueses tinham combinado encontros com pessoas pelo Facebook e foram lá ter, com os perigos que isso vem. Eu sei de muitos casos, que não vou falar, que depois mais tarde deram com contactos sexuais e que depois mais tarde trouxe problemas aos jovens e que depois não seriam assim tão jovens porque afinal eram senhores casados de família com outras problemáticas associadas e eu acho que é melhor prevenir, avisando aos jovens para não entrarem nesse tipo de contactos e portanto se o pai prevenir que há um perigo, o jovem quando entrar em contacto com esse tipo de pessoas nem sequer vai continuar a conversar, não é? Será melhor prevenir que depois remediar, no meu entender. Eu acho que por ser amigo dele não vai evitar que essas coisas aconteçam. Podem sempre formar páginas de Facebook falsas, com outros nomes, com outras identidades. Não vai mudar nada. Há sempre maneira de fugir. O jovem arranja sempre uma maneira de fugir e dar a volta à questão. Muito bem. Vamos falar de novo com a Olinda Ribeiro. Esta professora... Este conceito da internet, e a senhora até é professora de, diga-me o nome da vossa disciplina, Educação Moral Religiosa Católica. Exatamente. Religião e Moral no meu tempo, agora tem este nome mais comprido. Mas a professora, o facto da internet, do isolamento, dos jovens chegarem a casa e se calhar, como alguém já aqui disse, joga o pai e o filho e não lhe perguntou o que é que se passou ao longo do dia para perceber se correu tudo bem, se não correu, isso altera a comunicação entre família, pode prejudicar os valores da família ou não? Eles já estão prejudicados. Eles já estão. Portanto, não vai agora acrescentar, pode é piorar. Curioso que uma das coisas que nós sentimos é que de facto a criança chega com muita necessidade de falar, com muita necessidade de contar, mas ao contrário, não conta em casa. Portanto, não há espaço em casa para falar e automaticamente procura o professor para dialogar, para falar, para contar coisas que fez, que faz e que o que é que pretende fazer e procura muitas das vezes fora aquilo que devia de procurar em casa em primeiro lugar. Há uma parte que eu gostaria de referir que o que nós notamos muito é a falta de referência para a criança, seja ele adolescente ou jovem. Não tem referências. Automaticamente não tendo referências, eles procuram. E se me permitem, gostaria só aqui de lembrar aqui ou contar uma passagem que me aconteceu, que me deixou extremamente estarrecida, com uma criança de 6 anos, isto no primeiro ano. A criança no primeiro dia de aula chorava e dizia-me, olha, de cada vez que eu tentava dialogar com ela ou falar para a turma, ela chorava, mas chorava mesmo e dizia, olha, tu mandas aqui. E eu dizia-lhe, não, meu amor, já te disse mais que uma vez que eu estou aqui para ser tua amiga. Então ele aumentava o choro. De cada vez que eu dizia que queria ser amiga dele, ele aumentava o choro. Até que, sei lá, pela quarta vez, quinta vez que ele insistiu, mas olha, puxou-me o casaco e disse-me que ele estava mesmo na fila da frente. Disse, mas olha, tu mandas aqui. Eu posei assim a caneta, olhei para ele e disse, mando sim senhora, porquê? Quem manda aqui sou eu. E agora vais continuar a chorar? E diz ele, olha, se tu mandas aqui, vais chamar a minha mãe, vais? Aquilo deixou-me a pensar. A necessidade de encontrar alguém que mande para ir chamar a mãe, porque o objetivo dele era querer ir embora, porque já estava há muito tempo na escola, de facto, por uma criança, não é? Que está a iniciar o primeiro ano, e então ele queria alguém que mandasse, porque ele já tinha feito este pedido a tudo quanto era funcionário, professores, e então cheguei por último e ele volta novamente a fazer uma pergunta, tu mandas aqui? E eu, por mais que quisesse fazer passar a mensagem que eu estava ali para ser amiga dele, o que ele me perguntou, quando eu impus e disse, mando sim senhora, e ele então diz, vai chamar a minha mãe, porque eu até aí não tinha percebido o que é que ele pretendia. Curioso. É a referência que falta hoje, mesmo até esta familiaridade que não é, quando a doutora falava da hierarquia, ou é pai ou é amigo, porque pode ser pai e amigo, mas
que deve ser naturalmente, mas o pai é pai, e se passamos a vida a discutir o jogo do jogo e a disputa do jogo, e ganhas tu e ganho eu, acabamos por não ter o dito tempo, o espaço para o diálogo e para a pergunta sacramental do dia: como te correu o dia? O que é que tu gostaste? O que é que tu não gostaste? O que é que tu queres ser? O que é que tu não queres ser? E valorizar, que eu acho importantíssimo, é o valorizar o que a criança ou o que o adolescente ou o que o jovem fez durante aquele dia. Podia ter sido melhor, mas olha, não está mal. Não é a gente pautar-se pela ética dos mínimos, mas valorizar naquilo que ele fez para que possamos elevá-lo para a ética dos máximos. Professora, e este facto de dizer que não têm referências, pelo facto de estarem na internet e facilmente terem acesso a ídolos que são o sucesso mundial e que todos acham que aquele é o ídolo deles, leva a que desfoquem do que devem fazer? O facto de se fecharem num quarto, fechar-se num quarto neste sentido, a porta até pode estar aberta ou até pode estar o computador na sala, num lugar onde todos possam, a família toda possa passar. Mas repara, o espaço em si mesmo, para um adolescente, até para nós adultos, quando nos sentamos em frente ao computador, mesmo que esteja alguém ao nosso lado, nós abstraímos-nos um bocadinho e automaticamente estamos nós e o computador. E não nos damos muitas vezes conta que num clicar de tecla, num clique mesmo, a mensagem passa e nós conseguimos, é verdade, consoante chega também passa, é verdade que está constantemente, a mensagem surge, a imagem, depois também passa rapidamente, mas muitas das vezes não nos damos conta é a dimensão que uma mensagem, que uma imagem possa tomar num curtíssimo intervalo de tempo. E é nessa referência que, ao ter aspectos muito positivos, também tem aspectos negativos, que é a noção do tempo e do espaço. O tempo e o espaço. Se me permitem, só aqui também um parênteses também de uma leitura que fiz do autor o Francisco Salgueiro, que escreve O Fim da Inocência 2, que é muito engraçado. Há páginas tantas que faz mesmo essa referência. Quando o pai tenta dialogar com o filho, de muita história passada, com o jovem, quando o pai tenta, depois de o ir buscar à noite, no fim de uma noite, numa discoteca, portanto, uma noite passada entre amigos, que o pai se apercebe que a noite tinha sido difícil e dura, pesada. O pai tenta dialogar com o filho. E o filho, enquanto o pai vai dando conselhos, o filho vai fazendo como que uma autocrítica ao que o pai diz. E então vai passando alguns pensamentos. O autor faz questão de passar essas referências daquilo que o filho pensa do pai. Estás velho, estou muito à frente, tu estás 20 anos atrasado, e insiste a fazer críticas ao que o pai diz, até que chegou o dia não, que o telemóvel da namorada se perdeu. E então dizia o jovem, muito aflito para a namorada: em vez do meu pai estar a dar conselhos que já o meu avô sabia deles, porque é que ele não me alertou para os problemas que eu podia correr com o meu telemóvel? Claro, isto é uma história longa, é um livro longo, que é digno de se ler, pelo facto do pai se preocupar em transmitir, enfim, aquilo que o pai achou de melhor nos valores, de dizer as prevenções todas que ele deveria ter e os cuidados que ele deveria ter, quando ele dizia: o meu pai está muito aquém, por amor de Deus. E então criticava e dizia: porquê que o meu pai não me alertou para esta realidade? Porque eu podia perder o telemóvel. De facto não foi ele, mas tinha sido a namorada, em que tinham trocado imagens um tanto ou quanto estranhas e como é que é dizer, comprometedoras. Muito bem. Conceição Prisco, como psicóloga, esta facilidade de navegar na internet ajuda a que se percam os valores básicos de família, de amizade? Não necessariamente, não creio isso. Acho que os valores básicos realmente se transmitem e se fundem desde o início. Tem a ver com uma história familiar, tem a ver com a educação, com os exemplos que se dão mais do que aquilo que se diz, não é? Acho que é muito com os exemplos também que se dão. Mas acho que aqui
As duas convidadas anteriores tocaram aspectos de facto fundamentais. É preciso tempo para estar com os filhos, para partilhar com eles, porque às vezes há aquele, mesmo ao jantar está a televisão ligada, estamos a ouvir as notícias e depois um jovem vai com o tabuleiro comer sozinho, e é importante haver realmente um espaço de diálogo na família. O espaço de diálogo também pode ser, relativamente à internet, também partilhar um bocadinho dos interesses dos jovens e interessar-nos por aquilo que eles gostam de ouvir, por aquilo que eles também veem na internet e pesquisar um bocadinho essa informação. E nós próprios também sabermos mais um bocadinho, porque só podemos aconselhar os nossos filhos também quando dominamos a situação, e por isso também temos que nos atualizar e procurar atualizar, e acho que isso de facto que é importante. Eu, por exemplo, quando me convidaram para vir aqui estar presente neste programa, eu também não sou obviamente perita no assunto, e portanto também fui pesquisar, por exemplo, descobri o www.internetsegura.pt, que é extremamente interessante e que tem realmente muitas dicas, tem flyers, tem brochuras, tem vídeos para adolescentes, para pais, para educadores, que eu também não estava assim tão consciente, e de facto também vou atualizar, e é algo que eu posso também ver com os meus filhos, partilhar com eles, e cá está, mais uma vez, prevenir algumas situações. Por exemplo, a nível das redes sociais, uma das coisas que os pais podem ajudar os filhos também é perceber, muitas vezes os jovens têm os perfis públicos, em que toda a gente pode ter acesso às suas conversas, às fotografias, e se calhar em termos das questões de privacidade era muito importante que esses perfis fossem mais restritos. Às vezes também o jovem mede o seu índice de popularidade pelo número de amigos que tem, não é? Quanto mais amigos tiver, 1000 e tal, 2000 e tal, ninguém consegue ter 2000 e tal amigos, não é? Quer dizer, amigos. E, portanto, uma das que talvez fosse importante discutir com os jovens a importância, por exemplo, de permitir o acesso ao seu perfil, aos amigos. O ideal era até ter amigos que realmente aceitaram os amigos que conhecem pessoalmente. Por exemplo, há algumas questões de segurança, ou não darem a palavra passe deles a ninguém, ou ter cuidado também com a forma como, por exemplo, respeito ou não passar mensagens que ofendam alguém, que humilhem alguém. Porque nós sabemos, e quando se fala agora, por exemplo, de termo cyberbullying também. Sim, e há pouco boatos, 2%, na gestora 2% de cyberbullying que os jovens admitiam, enquanto 9% de bullying presencial. Exato, por exemplo, a questão das fotografias que falou, não é? Às vezes os jovens partilham fotografias com amigos, mas depois há aqueles amigos que não são bem amigos, são conhecidos, e podem pegar nessas fotografias e pôr noutros contextos e criar outros perfis. E, portanto, nós temos que discutir muito bem com os jovens o que é que eles têm que ter a ideia realmente clara do que aquilo que é postado na net não sai de lá. E mesmo os adultos, passando para os adultos, também já se sabe, por exemplo, que a nível dos empregadores, que muitas vezes, antes de empregar alguém, o empregador já vai pesquisar tudo que há na internet e o perfil do sujeito, quase com a ideia de que... Dizem que já há pessoas que não foram, perderam empregos por causa de imagens ou citações de Facebook. E, portanto, são estes cuidados a ter na utilização da internet, sobretudo, que devem ser falados com os jovens, que devem ser discutidos com os jovens, efetivamente. E eles perceberem que realmente pensarem um bocadinho antes de colocar, seja o que for, e limitarem o acesso à informação, efetivamente. E a escola tem possibilidade de dar esses conselhos e falar sobre isso com os jovens? Sim. Eu, pelo menos, volta e meia também faço, e os restantes professores, com certeza, também tem-se feito palestras sobre os riscos da internet, ou então mesmo, por exemplo, imaginemos, quando eu dou uma palestra sobre compreender a sexualidade, também se fala um bocadinho destes cuidados, da linguagem, e, portanto, acho que a escola tem feito o seu papel, francamente acho que os meios de comunicação também têm feito o seu papel. Acho que se calhar está a faltar mais o papel realmente dos pais também em casa, francamente acho. No vosso caso, e na escola, recentemente até houve uma notícia
na própria escola, através das redes sociais, houve uma marcação do encontro de jovens para se degladiarem no exterior da escola e houve algumas confusões. Isso é usado para pressão? Os jovens usam muito para o tal bullying que pode haver na internet? Eu, por acaso, não está-me a dizer algo que eu não tinha conhecimento. Foi a semana passada. Não tive conhecimento, mas penso que foram 2 ou 3 jovens que desafiaram outros na internet e marcaram um encontro, penso que em frente à escola. Mas será tudo possível, não é? Obviamente que será. Eu acho que a internet, nós temos que ver, a internet pode ser usada para o bem e para o mal. A internet pode ser usada também em termos de consciência cívica, de participação cívica. Nós temos assistido a movimentos civis, claro, que também cá está. Até a apresentar trabalhos, a apresentar vários assuntos de investigação. Mesmo às vezes no próprio estudo. Eu tenho uma filha adolescente e no outro dia ela estava a estudar e estava com o computador ligado e estavam a trocar mensagens, mas sobre o estudo, dúvidas entre eles, e já utilizam o computador para trocar mensagens, portanto. E já usam o Facebook para o grupo de amigos estudantes estarem a estudar em simultâneo e a colocar questões. Exatamente. Também já vi isso em minha casa. Mais uma vez. Filho meu a fazer isso. Partilhar informações, criar dúvidas aos outros. Nem mais. Obviamente, tudo depende do uso que lhes damos. Muito bem. Doutora Patrícia Macho, relativamente à vida profissional como médica, não quero que conte cá casos, mas têm aparecido muitos casos relacionados com, digamos, malefícios provocados pela internet nas suas mãos, em jovens e adolescentes? Sim, alguns, nomeadamente este de cariz sexual, não é? De partilha de imagens, e muitas vezes na adolescência os adolescentes gostam muito de trocar este tipo de mensagens e de imagens relativamente ao seu corpo e à sua identidade. Mas uma das questões que mais me preocupa é nomeadamente com os jogos, porque se todos estamos alertados para as questões do Facebook e do cariz sexual, acho que hoje em dia os pais não têm tanta noção dos malefícios dos jogos online e do tempo que eles passam online a jogar. Porquê? Quais são os malefícios que podem trazer? O que nós notamos é que muitas vezes os jovens passam muitas horas a jogar e aquilo obviamente foi feito por pessoas cujo objetivo era ter lucro com aquele jogo, não é? Estão equipas preparadas e, portanto, o que é que acontece? Aqueles jogos são imagens muito rápidas a passar, e o que é que acontece ao nosso cérebro? O nosso cérebro não estava habituado a tantos inputs tão rápido, de uma maneira tão rápida como está a acontecer agora. O que é que isso faz acontecer? Há um neurotransmissor no nosso cérebro que se chama a dopamina, que está a gostar imenso dessa série de inputs sempre a chegar, e a dopamina fica ávida porque então isto está a ser giro, está a ser divertido, agora quero mais. Só que depois o jovem começa a ficar tolerante, não é? Porque aquele número de inputs já não está a ser suficiente para aquele neurotransmissor ficar satisfeito, então o que é que ele tem que fazer? Tem que jogar mais e mais e mais e mais, porque a dopamina está-lhe a pedir mais e mais e mais, tal como o vício. E qual é o problema dos jogos? É que dava um exemplo num livro que eu li, que era, enquanto com álcool o jovem pode chegar a casa a cheirar a álcool, a cambalear, não é? Que é nas escadas, e nós aí percebemos que ele está embriagado. Se o jovem estiver viciado na internet, os pais nem dão por isso, não é? E há muitos casos de jovens viciados na internet? Começa a haver mais, e muitos, eu começo a notar que vêm por outros motivos, e quando vou investigar começo a ver que eles não têm um comportamento dito normal de jogos online, e muitos acabavam por me dizer, eu a brincar assim, parece aqueles estás tão viciado, parece aqueles arrumadores que estão ali não a arrumar carros para arranjar dinheiro para o jogo. Pois é mais ou menos isso, mas é bem pior, porque no fundo eles não estavam, enquanto a droga não entra em casa, não é? Obviamente os pais, nenhum deles vai comprar AX ao supermercado, toda a gente tem a internet em casa, portanto está ali muito apetecível, fácil de utilizar e com imensos inputs para o nosso cérebro que está ávido desses inputs, porque nunca a raça humana teve tanta uma melhoria, nunca a raça humana teve um evoluir tão rápido de tecnologia, portanto nós não estávamos programados. E muita oferta, não é? Muita oferta, contanto, eu vejo pelo menos pelos iPads, não é? Este Natal eu pergunto sempre aos meninos, então
que é que recebeste presente de Natal? Todos receberam um iPad. Se não receberam, já porque já tinham ou porque já vão ter nos anos, portanto, cada vez mais toda a gente vai ter mais forma de chegar, ou se não fosse os iPads, eram os tablets ou os telemóveis, portanto, esses jogos o que é que acontece? Eles nas escolas, em vez de estarem a falar e a conversar, muitas vezes ou estão a jogar ou estão a falar sobre jogos, em vez de estarem a partilhar as informações. Estão à frente uns dos outros a mandar mensagens. Sim, e depois o que acontece muitas vezes é que eles estão nos intervalos a combinar como é que vão fazer no jogo logo à noite, quando se encontrarem online, e depois o que é que vais fazer, porque depois normalmente os jovens adoram este tipo de jogos que é multitask, em que entram vários jogos e depois cada um tem uma função, e depois eu, para ter subir de nível, vou ter que convidar outro amigo porque ele vai me ter que dar isto ou aquilo, e então acaba por haver um aliciar dos próprios amigos. Anda lá, tens que jogar. Doutora, mas isso não é o dia-a-dia? Isto é, cada vez mais na oferta do dia-a-dia do trabalho há cada vez mais a tentativa de partilhar, de juntar mais parceiros, de tentar ser competitivo. Essa dinâmica que existe no dia-a-dia não está já a vir, ou já não existe também nos jogos em que querem ganhar, ser os ganhadores, serem os principais, serem os protagonistas? Sim. Hoje em dia nós estamos numa sociedade que nós todos temos que ser os melhores, mas isso não está, obviamente, do meu ponto de vista, correto. Acho que nós temos que ser felizes, e é isso que eu digo sempre aos meninos e aos jovens da minha consulta, não é? O objetivo, quando dizem não é tirar 5 ou 20, não é ser o melhor no desporto, o que interessa é ser feliz. Concordo. E muitos dos jovens não são felizes, porque depois, associado a isso, não é? Além de ver o jogo, há também o chat online, não é? E que muitas vezes também está associado aos jogos. Mas também é uma coisa que eu quero dizer, realmente a internet tem muitas coisas boas, não vamos só falar das coisas más, e toda a gente sabe que tem muitas coisas boas, mas também o que eu acho que relativamente aos jovens e fugindo um bocado ao tema, também a identidade do seu eu, do self, que é uma das coisas mais importantes para nós psiquiatras, a nossa identidade. Nós chamamos self ou eu, a nossa identidade. E o que é que acontece? Os jovens, através das mensagens SMS ou dos Facebooks, acabam por criar selfies falsos, não é? Eles não criam os seus verdadeiros eus. E então o que é que acontece? À medida que os anos vão passando, eles deveriam estar a treinar as suas competências sociais, que mais tarde serão necessárias no estado de trabalho, como diz, não é? Mais tarde, nas competências sociais no trabalho. E esse jovem, falar em grupo, falar com colegas, estar saber estar, não é? Porque é muito fácil, quando nós aqui estamos a falar face a face e estamos a olhar para a expressão que as pessoas, portanto, a comunicação não verbal, no computador não há componente não verbal, e eu posso esperar 5 minutos, dizer que não estava online para pensar numa resposta, enquanto no face a face eu tenho que responder, eu tenho que treinar, e que essas competências são mais tarde necessárias para as competências sociais, seja para casar, ter uma família, ter um trabalho, ser funcional. E se os jovens hoje em dia não estão a treinar as competências sociais, não é? E além de haver esta sociedade que, além deles não terem treinado as competências sociais, a sociedade está a pedir cada vez mais que eles sejam os melhores. A minha preocupação, o que é que vai ser desta geração mais tarde, não é? Como é que eles depois vão conseguir gerir enquanto adultos? Serão muito competitivos? Sim, pode ser que sim. Mas também os jogos também pode ser uma forma de lazer e deles se abstraírem e desligar do stress, porque também o que há estudos que provam isso, é que os jovens podem utilizar os jogos de maneira a se abstrair. Imagino que estão com problemas em casa ou estão deprimidos, eles próprios podem utilizar a internet como uma forma saudável de lidar com os problemas, de coping, para lidar, para não pensar muito nas coisas. Desde que isso seja de uma forma saudável, ele sabendo que o problema, pronto, que irá passar, e que depois tenha a família, os amigos, os pais, que depois vão lhe dar estratégias para ultrapassar essa situação menos boa. Portanto, é bom nós termos alguma coisa que nos dê prazer, de maneira a lidar com as coisas menos boas do dia-a-dia. Mas nós não podemos utilizar sempre isso como forma de lidar, como coping, não é? De lidar com as coisas, porque senão, a partir daí, em que utilizamos dessa forma errada, sempre, de uma forma contínua, se for sempre contínuo, não é? Aí já é um problema, já é uma doença. Professora Olinda Ribeiro, os jovens na escola falam muito uns com os outros? Quando a senhora tem temas para debate, sente que é fácil, é fluente a conversa, são disponíveis para responder, põem o dedito no ar, ou chegam-se à frente para falar, ou vêm com os hábitos da internet, se calhar cada um por si, e a responder primeiro que o outro?
falam pouco. Isto é, falam muito quando estão sozinhos. Eles procuram, neste caso, e falando na primeira pessoa, eles procuram-me para falar, param para me cumprimentar e param, não só comigo, mas generalizo com os outros colegas, com outros professores, mas individualmente eles gostam muito de falar. 2 ou 3 param para falar com. Agora, em contexto de sala de aula, das duas uma, ou é tudo a monte, desculpem a expressão, ou é tudo a monte e fé em Deus, isto é, aquilo vai toda a gente quer falar, mas não se ouvem uns aos outros, portanto não há o respeito de deixa falar um, cumprir com as regras da sala de aula, portanto deixa que um termine para que outro comece, aí é complicado, e depois manter um discurso coerente. É extremamente difícil quando se, por exemplo, vamos fazer trabalhos de grupo. Primeiro que se organizem é um bocadinho difícil, mesmo que se estabeleçam regras logo, vamos fazer assim, estabelecer e explicar o objetivo e o que é que se pretende. Custa muito o arranque. Depois, quando se vai apresentar os trabalhos também, alguma dificuldade em articular, isto é, ou leem o que escreveram, taxativo, está, ou têm dificuldades em eles próprios elaborar um discurso e apresentar e debater ideias deste sentido, de expor e depois defender aquilo que dizem. Nota-se dificuldade. E depois verifica-se o contrário. Quando paramos para os ouvir, eles falam de forma agradável e dizem coisas agradáveis e até não estão descontextualizados. Já é professor há alguns anos, sente que há uma evolução ou uma involução? Está-se a perder essa capacidade de oratória, de falar, de dar a cara? Olha, em termos de ensino, portanto, eu estou há pouco tempo no ensino, tenho muita experiência de trabalhar com jovens, mas mais a nível de grupos de paróquia. A paróquia refiro-me a movimentos de igreja, aí sim, portanto, trabalho há muitos anos, como eu costumo dizer, não me vejo a fazer outras coisas no meu tempo livre. Curioso que em contexto de escola trabalho há relativamente poucos anos, 5 anos, muito pouco. Se há mais ou menos, dá-me impressão que ontem como hoje temos de tudo e há uma diversidade tão grande e temos jovens maravilhosos que gostam imenso de falar e adolescentes maravilhosos que gostam imenso de falar e de trazer assuntos novos e trazer não só em termos de discurso mas também de recursos, trazer filmes, trazer livros e perguntar e questionar e partilhar, maravilhosos. Há outros mais fechados que ficam no canto deles, que não têm tanto essa vontade de expor. Portanto, eu acho que essa pergunta há mais ou menos, eu diria, é o fruto da evolução. E se não for na sala de aula, nos grupos de paróquia, sente que há mais participação, já que dá há mais tempo, em termos de conceito de grupo, as pessoas estão mais disponíveis para falar, gostam de falar, agora mais recente ou no início se calhar tinham mais à vontade? Agora sinto que os adolescentes precisam mais de brincar, como é que é dizer, quando chegam a primeira coisa que fazem é brincar, brincam muito mesmo. É uma coisa engraçada, depois de um fim de dia de aulas, encontrar, por exemplo, um fim de sexta-feira à tarde, que é encontro que temos um grupo de teatro, em que os miúdos chegam eles cansados, é sexta-feira, fim do dia, 6:30 da tarde e portanto esperar por todos por volta das 7 menos 10, 7 horas que a gente começa o ensaio e eles correm, brincam é uma coisa curiosa, ontem como hoje a necessidade de estar juntos, de brincar, enquanto que não chega o grupo todo, eles consoante vão chegando, lá vão eles amarrando-se ao telemóvel, mas quando chega o grupo todo não há telemóvel, aquilo é brincadeira e depois então para-se para se iniciar o trabalho. Portanto, não me parece, ou não podemos, na minha opinião, fazer esta leitura tão só mesmo com dados estatísticos ou com algum dado já feito em termos científicos de estudo para podermos pôr isto assim e comparar. Portanto, ontem como hoje temos jovens e adolescentes bastante abertos, bastante comunicativos, outros mais fechados que não eram antes, mas também hoje encontramos. Portanto, não me parece que isto que não influenciou, evoluiu, a internet não influenciou, nem negativa nem positivamente. Eu acho que assim
eu não queria ser lírica nem utópica, mas palavra de honra, parece-me que quem anda para aqui muito preocupado somos mesmo nós, os adultos. Sério, nós é que andamos para aqui preocupados com isto, com aquilo, e preocupados que eles veem, que eles fazem, porque nós, olhando assim à simplicidade, eles são felizes daquela forma. Nós, de facto, adultos, é que temos que fazer as leituras e a olhar para eles mais novos, eles adolescentes, eles jovens, tentar percebê-los, ouvi-los, e depois aí é tão fácil nós conseguirmos atingir, porque muitas das vezes quando um adolescente é chamado ou um jovem é chamado para ir ao gabinete da psicóloga, os outros ficam todos. É uma sensação assim como quem? Já fizeste alguma? Já estás para o outro lado? Eu já tenho uma visão mais positiva. Não, estou a dizer numa fase mais inicial. Aquela coisa. E curioso que as coisas depois, entretanto, mudam de figura quando a gente diz não tem nada a ver, então, mas ele vai lá para falar, ele vai lá para levar uma orientação, então, mas ele precisa. E as coisas vão se desmistificando, a estrutura vai se desmontando. E eles vão perceber. E eu acho isto interessante. Eu posso. Que, entretanto, relativamente ao que disse, há uma coisa aqui que os estudos dizem, é que não vamos agora todos pensar, ok, vamos desligar tudo da internet e viver no tempo passado. Claro, isso é impossível. Aliás, havia o que eles dizem é que há certos países da Europa que eles até advogavam que aumentassem o acesso à internet, porque depois o que é que eles acham é que depois, se formos excluídos, não vamos ter o mesmo nível de desenvolvimental todos a nível da Europa enquanto mundo, porque vamos todos evoluir nesse sentido, não é? Portanto, o que eles alertam muito é para os cuidados a ter e a prevenção. E, por exemplo, uma das achegas relativamente à escola, o que eles dizem é que achavam que tinha que ser incluída a educação na segurança e na internet desde muito cedo, portanto, já nas creches, nos infantários. Portanto, essa noção da segurança na internet, como a segurança rodoviária, o tipo de... Claro, para o dia a dia para estarem preparados para ser um tema comum. E também, o que muitos pais pedem é também que as escolas os ajudem, porque muitas vezes eles, se calhar, não têm acesso a esta informação da internet. Portanto, a internet é uma coisa boa, que nos vai ajudar a evoluir enquanto raça humana, mas como tudo, as coisas boas da vida também têm o seu lado mau, não é? Claro. A água, se for pouco é mau, se for muito também é mau, portanto há que encontrar no meio termo nesta solução. Conceição Prisco ia dizer também da sua experiência, dizendo que era mais positiva. Relativamente à questão da psicologia, eu lembro que quando comecei a trabalhar há 20 e tal anos atrás, quase os alunos quase que não sabiam que era psicóloga, e eu lembro-me de, na altura, foi o meu segundo ano de trabalho, estava em Resende, de abrir a porta do gabinete, convidá-los a entrar e a explicar, porque havia aquela ideia, psicólogo é para malucos. Pronto, eu acho que agora de facto já está desmistificado. Eu, por exemplo, também já estou aqui na escola essa de aos cerca de 14 anos, e portanto muitas vezes não é preciso a psicóloga ir chamar os alunos, são os alunos que vão bater à porta para falar com a psicóloga. Para que é que procuram normalmente esses alunos que vão bater à porta? Razões muito variadas. Pode ter a ver com as questões de rendimento escolar, pode ter a ver com as questões de orientação também, de escolher o curso, pode ter a ver com questões de relacionamento pessoal, emocional, as questões de ansiedade, por exemplo. A doutora Patrícia falou uma coisa importante que tem a ver com o rendimento escolar, e cada vez, às vezes, se exige muito dos jovens. Temos aquela média de acesso à faculdade, por exemplo, ao curso de medicina, cada vez se exige muito dos jovens, e há pais que dizem muitas vezes assim, não é? Eu só quero que te preocupes com o estudo. Mas o jovem não é só o rendimento escolar. Não é uma máquina. E o problema é esse, é que às vezes ele pode preocupar-se só com o estudo e o resto. E o ser bom filho, e o ser bom amigo, e o ter namorados, e o ter outras atividades que o fazem crescer e também ser pessoa. Não é? Nós também, enquanto adultos, vamos ter que aprender a gerir muita coisa, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, e temos que saber gerir. E nós não vamos saber gerir se enquanto adolescentes, nos espartilharem também e quiserem que a gente só gira uma parte da vida. O jovem é um todo. E nós temos, de facto, que ter isto em atenção. E vai-se treinando com a experiência da vida. Doutora, vamos concluir, precisamos esgotar o nosso tempo, e eu vou-vos desafiar para que me digam qual é o site, mais ou menos, o que procuram mais na internet, tanto cada uma de vocês, e quem tiver filhos, o que é que os filhos procuram? A ver se vocês andam a controlar. Começo pela Conceição Prisco. Olha, relativamente o YouTube dos meus dois filhos, com certeza, a nível das músicas, dos vídeos, é algo que eles procuram muito. Por exemplo, meu filho gosta muito de tocar guitarra, agora está à procura das músicas e aprende esse tipo de coisas. Os vídeos, a minha filha gosta muito também,
aquelas cantoras, a Beyoncé, a Cristina Aguilera, vai muito ver esses vídeos. As redes sociais. Eu por acaso sou amiga da minha filha no Facebook. Obviamente, eu acho que é assim, os jovens também sabem muito bem, e eu estou consciente que muitas vezes eu terei acesso a alguma parte da informação e não a toda, porque eles mesmos também, mesmo dentro do seu perfil, eles também podem gerir a informação que é visível. Portanto, tudo isto é um bocadinho relativo. Também partilho um bocadinho do que disse a doutora Patrícia. O facto de eu ser amiga no Facebook, há limites, e nós somos, acima de tudo, somos pais e mães. Não é aquele aspecto do seduzir, de ser amigo, o amigo fixe. Às vezes o ser pai e mãe o amigo só para partilhar, eu digo que nós não devemos ser paizinhos nem mãezinhas, que às vezes corre-se o risco de querer ser paizinhos e mãezinhas. Não, temos que ser pais e mães. Isso implica muitas vezes impor limites, dizer que não, ter autoridade, porque nós temos essa autoridade. É educar com afeto, mas também com limites. E eu acho que isso que é fundamental. Muito bem. Doutora Patrícia Macho, o que é que habitualmente procura na internet? E não sei se tem filhos, o que é que eles procuram? Tenho uma bebê e tenho uma de 5 anos. A de 5 anos gosta do YouTube e de ver vídeos da Violeta, não é? Com claro. Controle de pais. É mais nesse sentido, e a utilização do tablet às vezes para jogar, mas também sempre com a supervisão do pai e da mãe. Eu utilizo a internet para e-mails, também tenho Facebook, mas que não utilizo muito, e também para muita pesquisa a nível médico, não é? Porque há sempre o evoluir da medicina, a medicina está a evoluir de uma forma crescente, e cada vez mais há sites e que depois nos oferecem os upgrades, agora porque depois realmente a internet é um mundo, e depois de um sítio foi para outro e foi parar a um sítio, eu não sei muito bem onde é que fui lá parar, mas o certo é que me associei e, por exemplo, estão-me a fornecer, como agora há uma nova, o DSM-5 mudou os critérios diagnósticos a nível de americanos, e então eles fornecem-nos cursos que nos dão créditos, para mim não servirá, mas para os americanos serve, porque aquilo depois dá-lhes pontos, que depois de ter acesso a esses cursos gratuitos. Portanto, a internet traz muitas coisas boas, e tenho pena no outro lado do mundo sem perder tempo. Sem perder tempo, sem perder dinheiro, não é? Muito bem. No sentido de pagar os cursos. Linda Ribeiro, o que é que procura na internet? Um bocadinho de tudo. Ando ali muito perdida por o Google Académico, no Facebook, sem sombra de dúvida, comunico-me imensíssimo com os alunos e com colegas da faculdade, e o YouTube também. Portanto, ando um bocadinho ali por perceber também eu própria, para satisfazer as minhas necessidades, naturalmente em termos de pesquisa, em termos de trabalho, mas também de perceber os adolescentes e como é que eles estão e como é que eles comunicam, se eles comunicam, se não comunicam, e ando assim um bocadinho neste âmbito do Facebook, do Google Académico, do YouTube, muito bem. Enfim, por este mundo social. Agradeço a presença das 3 convidadas. Eu digo, não tem problema nenhum. Eu também uso muito profissionalmente, gosto daquilo que faz, e vejo muitos vídeos de liderança brasileiros e até espanhóis, que acho piada pela forma como eles veem e trabalham a liderança de equipas, que, dado que é uma das minhas profissões, ou digamos a profissão principal. Notícias, estou sempre disponível no Facebook, estou sempre a ver o que é que há, o que os amigos estão a falar comigo, o que é que as pessoas me mandam, porque muitas vezes não temos tempo nem de olhar para o telemóvel, para as mensagens no Facebook. 10 minutos por dia dá para atualizar muita informação. O Google também, procuro vídeos, não sou muito amante da música, mas vou vendo. Portanto, também sou assim como vocês, um bocado cusco de tudo. E pronto, agradeço a presença das 3 convidadas, Olinda Ribeiro, Patrícia Macho e Conceição Prisco. Terminamos aqui mais uma edição do programa Praça de Almada. Pode ouvir-nos na rádio, sempre em 96.1, ao sábado e domingo ao meio-dia, com repetição ao sábado às 7 da tarde na Onda Viva TV. Estamos disponíveis em www.radioondaviva.pt e no meu canal. Botão verde e marca 15 15 30. Veja este e outros programas, e ainda outros programas que lá temos, como moda, outros debates interessantes, e também temos a rúbrica de psicologia. Despede-se Otávio Correia ou Vítor Silva. Voltamos no próximo sábado. Até lá, se os quiserem.